Metrópole Entrevista. Salve, salve, mas agora eu vou conversar com uma figura queridíssima, grande brasileiro, baiano, médico, compositor, poeta e por mais coisa que você queira, Zé Carlos Capinã. Capinã, como é que você está? Você está bem? Você está se cuidando, meu amigo? Eu estou fazendo o possível, Mário. Agora é uma situação excepcional, não é complicada. Eu nunca tinha vivido semelhante coisa, mas estamos enfrentando. Estamos enfrentando e vamos atravessar essa tempestade. A gente não sabe quando termina, mas estamos aí. Então eu escrevo todos os dias. Nós somos da mesma geração, né, Capitão? E a gente nunca pensou que fosse chegar a essa altura do baba, como se diz aqui, vivendo um governo autoritário de extrema-direita, uma economia espatifada e uma pandemia matando já mais de 41 mil brasileiros. É demais, não é não, Capitão? Demais. E a morte está dando um passeio. Aí a gente trancada e ela passando na porta, né? Bate, se a gente atender, pega mal. A morte está vivíssima. E nós aqui, eu estou muito apavorado. Porque qualquer coisa na hora de dormir parece que é sintoma já da tudo que o coração a gente já imagina que é sintoma de corona. Eu boto logo a mão na testa para ver minha febre. É uma loucura, uma loucura. O pessoal está pedindo aí para você diminuir seu retorno, que está muito alto, e aí volta pelo microfone. Ah, tá. Posso me afastar um pouco? Pode ser? Não sei não como essas tecnologias, né, Capinã? O pessoal inventa tanta frescura aí toda hora, né? Mas, em compensação, é bom porque eu estou vendo você está me vendo, estou em sua casa, você está na minha, a gente conversa com mais intimidade e afeto. Capinã, eu queria que você contasse um pouquinho da história de sua vida. Você é nascido aonde? Salvador? Eu nasci entre rios, nasci entre rios, mas certidão de nascimento diz que eu nasci em Esplanada. É uma cidade limítrofe, né? Eu nasci entre rios, num arraial chamado São José, que com a construção da Estrada de Ferro passou a se chamar Estação de Pedras. Então, essa estação de Pedras fica entre Esplanada e Entre Rios. É onde eu nasci. Vamos lembrar aqui, você chegou aqui em Salvador, e aí, como é que foi sua vida? Como é que você, no estudo, você resolveu estudar o quê? Como é esse negócio de poesia? Como é o meio você vivia? Conta um pouquinho aí dessa história tão boa pra gente, vai. Olha, Mário, eu saí de Pedras, onde eu nasci, para viver em Itaperoá, criado por uns tios, Morena e Afonso. E a Morena era irmã de meu pai e Afonso era um telegrafista, colega do pai de Caetano, lá em Santa Marta, onde depois ele vai estar. Depois de Itaperoá, eu vim para Salvador, cerca de 9 anos por aí, e comecei a minha vida de estudante aqui na escola Úrsula Catarino, uma escola... Me lembro. Estrada dos Barris, ali na Rua do Salete, ali, onde morávamos com uma senhora, uma negra maravilhosa chamada Zigli. Um nome fantástico, né? Zigli tinha essa propriedade, Salete 17, e lá meu tio, voltando de Itaperoá, ficou hospedado lá até nos mudarmos para o Castanheda. E lá a gente morou durante algum tempo no Largo da Palma.
Palma, onde tinha aquela igreja da Palma, onde foi Pois é. naquela casa ali onde foi filmada uma parte do filme E Seus Dois Maridos, como esqueci o nome da personagem. Mas então ali eu estudei no São Salvador, que era tido como uma fábrica. Fábrica? Bem lembrado, rapaz. Depois estudei no Antônio Vieira e mais tarde eu fiz o curso de pedagogia no Instituto Normal da Bahia. E agora tem outro nome, Instituto Normal... Isaías Alves. Isaías Alves. E aí, então, eu fui ensinar em Pedras. Passei um tempo ensinando em Pedras e voltei para fazer vestibular de Direito. Eu fiz o vestibular no início do ano 60, no fim de 59 para 60, eu entrei para a Escola de Direito, uma turma fantástica, a turma que tinha K.O., Carlos Nelson Coutinho, uma gente fantástica, uma turma que se notabilizou, e foi aí que eu entrei para o Partido Comunista, porque era muito forte a pressão, né? Sobretudo na Escola de Direito, que tinha professores de cabeça muito aberta, muito... E isso aí foi muito importante para mim, esse começo. É quando eu começo a fazer uma poesia ligada já aos temas sociais, porque eu conheço nessa época, como eu disse, né, pessoas que tinham já filiação ao partido, e com isso eu desenvolvi uma participação num movimento cultural nacional chamado Centro Popular de Cultura, que tinha sua matriz no Rio de Janeiro, sendo seus principais colaboradores Carlos Estevão, Odovaldo Viana Filho, Vianinha, Paulo, esqueci o nome completo do Paulo. Paulo Pontes. Isso, Paulo Pontes. E tinha também cinema, Leon Ishman, Zé Lito Viana, irmão do Chico Anísio. E essa aí foi minha entrada nessa vida maior de compositor, de coisas e tal. Eu fiz, ao mesmo tempo que eu fazia escola de Direito, eu fazia escola de teatro, que foi muito importante para mim, né? Porque eu conheci aí figuras maravilhosas como Luiz Carlos Maciel. Luiz Carlos Maciel, uma pessoa que a Bahia conheceu muito, depois ele foi embora, mas ele chegou a ser o diretor da escola e era uma pessoa muito informada, recém-chegado dos Estados Unidos, onde ele fez curso de direção. E aqui com Luiz Carlos Maciel eu conheci, por exemplo, a poesia dos beatniks, que depois seriam pessoas que estariam ligadas ao movimento hippie. Nessa época, o Maciel trabalhava com Glauber Rocha no roteiro do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. E eu tive acesso a esse roteiro, às conversas do Maciel, e vem daí as minhas primeiras, sei lá, provocações maiores em termos de poesia, porque eu começo a escrever para o Centro Popular de Cultura, né, para o Departamento de Teatro, e lá eu faço a primeira parceria musical com Antônio José, mais tarde conhecido como Tom Zé. Né? Aí nós fizemos uma peça musical chamada Bumba Meu Boi. Essa peça era uma espécie de uma interpretação da dança popular, Bumba Meu Boi, mas aí já contando todo o ciclo da coisa do boi, da economia do boi, da pecuária, que terminava numa cena de divisão do boi pelas diversas as pessoas que podiam comprar o boi. E aí, no final,
o boi é repartido e oferecido ao povo a memória. A memória do boi é oferecida ao povo para ele se lembrar que em toda história sempre há revolução. E isso aí me custou um inquérito policial militar que me obriga a sair da Bahia e eu passo 10 anos fora. É quando eu também faço as parcerias fundamentais do meu trabalho, que são com Gil, Edu Lobo e Paulina Viola. Aí é que eu começo a vida que me dá esse conhecimento hoje, esse crédito de compositor, de letrista, de poeta da música popular brasileira. Foi assim, Mário, assim, a síntese dessa história. Ô, Capitã, você chegou a se formar em Direito? Não, eu me formei em Medicina. Sim, isso eu sei, claro. É. Eu sei, mas em determinado momento você largou o Direito e resolveu ir para a Medicina, foi assim? No terceiro ano, eu fui obrigado a sair de Salvador, por conta do inquérito que eu acabei de contar para você, né? Depois do golpe militar. Foi em 64. Em 64 eu tive que fugir da Bahia. Eu fugi para a casa dos meus pais no interior, mas durante um almoço de família, meu pai fez um comentário que me obrigou a sair de casa. Ele muito sardonicamente disse assim: os comunistas querem mudar o mundo, mas na hora que a coisa pega, correm para a casa dos pais. Eu aí tive que correr trecho. Eu peguei um trem e fui sair lá na estação Azul, não sei se assim se chamava, que hoje é o Museu Popular lá a estação do São Paulo, onde eu fui terminar. São Paulo, sim. A Estação da Luz. Estação da Luz, é isso. É. Foi lá que eu Sim, Capinã, agora você aí ficou 10 anos em São Paulo, foi? Não, fiquei pouco em São Paulo. São Paulo não me agradava, não, apesar de ser uma cidade fantástica, né? Fabulosa, porque o que o São Paulo oferece em termos de cultura, em termos de oportunidade de trabalho, é muito grande. Mas eu não me adaptava porque São Paulo, a capital, não tem mar, né? Isso me deixava um pouquinho carecido, precisando de praia. Eu fui para o Rio de Janeiro, lá eu tinha uma prima fantástica, uma pessoa maravilhosa, que me deu guarida. Naquela época eu estava fugido, na verdade, eu estava escondido. E corria um processo contra mim, a revelia, e eu tive um habeas corpus requerido pelo meu professor Raul Chaves. Raul Chaves. Foi ele que me... sem que eu pedisse, sem nada, impetrou uma... figura ótima, ele. Maravilhoso. Se bem. Maravilhoso. Até hoje sou amigo do filho dele, o Raul Chaves Filho. Sim, claro. Pois é, inclusive a ouvinte da Metrópole participa muito aqui com a gente. Sim, sim. Agora, Capitã, você aí foi para o Rio de Janeiro e aí você desenvolveu essas parcerias que você está fazendo, que você falou aí rapidamente, ganhou alguns festivais, fez músicas fantásticas, participou, foi peça-chave aí do Tropicalismo. Fale um pouquinho agora dessa história aí para a gente, vai, como é que juntava vocês aí, como é que vocês trabalhavam? Olha, eu comecei a trabalhar com o Edu, que era filho do Fernando Lobo, que já era muito conhecido na música popular, né? Inclusive, ele era jurado de um desses programas famosos. Flávio Cavalcante. Ele era jurado de Flávio Cavalcante. E eu, como morava perto de Edu, ali na Avenida Copacabana, Edu morava a poucos metros do lugar onde eu estava, fiquei na casa de minha
prima, né? E eu ia toda noite lá para a gente trabalhar, criar, até que criamos Ponteio, que é vencedor do Festival de 67 da Música Popular Brasileira. E é engraçado porque hoje eu estava pensando nisso, né? Ponteio, que é uma música que foi gravada aqui, muito gravada aqui no exterior. Entretanto, eu não recebia direito autoral dessa música até hoje. Até hoje eu estou abrindo uma questão para recuperar essa perda. Mas deixa isso para lá. Perdas acontecem na nossa trajetória, né? E aí, Mário, em 67, nesse Festival da Canção, nós ganhamos o festival com essa música, eu já disse, e faz uma parceria, já tinha participado de um festival anterior com Paulinho da Viola, com uma música chamada Canção para Maria. Ela foi defendida por Jair Rodrigues na época e ela ficou em terceiro lugar, em 66. Em 67 eu ganho com Edu Lobo o Ponteio. E aí nessa época é muito interessante, eu acabo de falar sobre Ponteio, sobre uma coisa muito interessante que Ponteio, ao meu ver, representa. Até esse ano, 67, os festivais de música e também a cultura nacional, o cinema, tudo isso, tinha como peça forte o Nordeste. As músicas Disparada, uma série de outras canções, vence o festival, Arrastão com Edu Lobo e Vinícius, Disparada com Geraldo Vandré, todas elas com a temática nordestina. Era uma senha de cultura de rebelde, o Nordeste. E é nesse festival de 67 que Ponteio encerra esse ciclo. Não só musical, como também no cinema você vai ter Nelson Pereira dos Santos filmando, Leon Richa filmando Graciliano, não é? E o Nordeste como tema forte. A partir de então, você vê na música popular a volta do tema urbano mesmo, até com Caetano e Gil fazendo Domingo no Parque, desse mesmo ano de Ponteio, e Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Ambas com temáticas fora do Nordeste, já passando para um ângulo, para uma visão urbanística, né? Urbana, não mais rural, como até então Ponteio se referia. Posteriormente, aí, depois desse festival, eu participei de outro festival com Macalé. Macalé, o engraçado é que eu assisti esse festival na casa de Vinícius, Macalé se apresentando e cantando uma música de parceria nossa, que era Gotham City. Gotham City era uma metáfora da situação da ditadura, mas usando o Batman como referência, né? Cuidado, um abismo na porta principal, cuidado, um morcego na porta principal. E foi a maior vaia do festival, competindo em vaia com Charles Anjo 45, do Jorge Ben. Eu me lembro bem desses festivais que eram fantásticos. Era incrível, era incrível. Tinha uma audiência maravilhosa, né? O Brasil todo assistia aos festivais, era um grande concurso da coisa. E era um festival que há pelo menos um suspiro de esquerda contra... Sim, sim. Rapaz, você não pode imaginar, você estava lá, mas quem estava do lado de cá, aquilo ali, rapaz, era oxigênio, assim, grande quantidade. Ainda existe vida neste país, rapaz. Coisa incrível, coisa incrível. Eu sentia isso, minha geração, as pessoas que estavam em volta de mim, a gente assistia em conjunto. Era uma coisa, Capinança, era uma catarse para a gente. Sim. Era fantástico. E havia as torcidas universitárias muito fortes, né? E aí Caetano foi vaiado e faz um discurso maravilhoso com essa vaia.
Sérgio Ricardo é vaiado também com uma canção. E quebra o violão dele. Aí aquele jornal de São Paulo, Notícias Populares, que vendia sangue, a manchete dia seguinte foi: violada em pleno palco. Todo mundo pensava que uma mulher tivesse sido violada. Famosa. Exatamente. Violada no auditório, incrível. Pois Mário, essa história depois, com a queda da ditadura, ela continua com... Eu trabalhei durante esses anos todos, trabalhei como redator de publicidade. Eu fazia redação de publicidade, até quando resolvi deixar a publicidade, e pensei em ser médico, em fazer medicina, né? E fiz um vestibular para a escola de Petrópolis, a escola de Petrópolis. Foi onde eu cursei o meu primeiro ano de medicina, e depois, graças a duas figuras baianas, eu consegui me transferir para a Bahia, para a UFBA. Terminei meu curso na UFBA, graças a Fernando Pérez e Edivaldo Brito. Eles me ajudaram nessa... Que maravilha! E aí eu fiz medicina, mas já estava tão envolvido com a ação cultural, sempre envolvido nisso, que eu fui ser secretário de Cultura de Valdir Pires. Eu me lembro. Primeiro você foi secretário de Cultura de Camaçari. Foi. No governo de Luiz Caetano, não foi? Foi isso, foi. Aí e depois no governo de Valdir, durante os 2 anos de Valdir, você foi secretário de Cultura, claro, me lembro demais, sim, sem dúvida. Sem dúvida. E aí eu não fui mais, não me tornei um médico. A minha filha, Clarice, fez isso por mim, ela é médica hoje em Lisboa, né? Está com esses heróis mundiais aí enfrentando a pandemia. E eu estou aqui em casa confinado com medo desse temporal que está aí fora. Agora, capitão, fale um pouco sobre aquela... Meu filho, Sérgio, que é 23 anos mais moço, mais jovem do que eu, ele diz aqui que aquela música sua, Gotham City, foi regravada pelo Camisa de Vênus e ele adora. É verdade. Foi esse menino da Camisa de Vênus, como é o nome dele, é o Cabeça, o chefe, ele é baiano, esse conjunto é baiano, Camisa de Vênus. E Marcelo Nova. Pois é, uma grande marceleza, rapaz. Ele se nota marceleza. Sim, e Sou Louco por Ti, América, rapaz. Que coisa mais fantástica essa música. Olha, Mário, Sou Louco por Ti, América foi escrito no ano que Ponteio ganhou o festival, porque em 67 foi o assassinato do Guevara. E a música se refere a esse assassinato, embora não evidentemente clara de forma muito clara, porque não se podia falar em guerrilha, em Guevara, em coisas como tais. Então, a música é uma grande metáfora do assassinato de Guevara. El nombre del hombre muerto, já não se puede decirlo, quem sabe. Tem uma característica interessante também sobre o Curti América, ela é escrita em portunhol, ou seja, português e espanhol. Eu escolhi essa palavra porque o espanhol, para mim, tem uma sonoridade muito musical. E algumas palavras em português também. Por isso eu misturei, né? Eu achava que ia bem, e foi bem. Na verdade, quase não se distingue que língua que se está usando ali. É uma seleção de palavras sonoras, que o português tem muito, e também o espanhol. E aí, Sou Louco por Ti, América, é essa homenagem a essa figura da Revolução Cubana, muito importante na história das Américas, né? E que depois deixa o Ministério da Economia e vai fazer guerrilha novamente em Angola, e volta e é assassinado em Santa Cruz. Para morrer na Bolívia, na mão daquele Gary, não sei o quê,
capitão lá com o nome de americano. Devia ser por causa de Gary Cooper, o pai dele, daquele sacão. É o cowboy. É verdade. Sobre o Curtir América é uma das minhas canções que eu gosto muito. É linda, é demais. Ela emociona a gente, capitão. É muito emocionante até hoje. Eu me emociono toda vez que eu ouço essa música. É uma coisa fantástica. Ao tempo. E é impressionante também. Eu entreguei a Gil nos bastidores do Festival da Canção. Ali, enquanto estava se anunciando os vencedores, eu entreguei a ele a letra. E o Gil é incrível como compositor, né? Ele consegue fazer aquela letra, é uma bíblia. Ele consegue dar um ritmo fantástico, sem mudar uma palavra, uma vírgula. Fantástico, incrível. É isso, Mário. Tem esse episódio... Ô, Capinã, você se lembra, pouco antes do golpe, um congresso que houve de solidariedade da juventude ali no Hotel Oxumaré, na ladeira de São Bento? Eu era aluno de Direito. Lembro sim, porque... Que eram cubanos, inclusive, gente do mundo todo, socialista. Logo depois acabou a festa. Eu acho que eu me lembro bem que era ali no Hotel Oxumaré, que não existe mais, virou um edifício que a prefeitura ocupa. É ali na ladeira de São Bento, né? Ladeira de São Bento, Pois é. Perfeito. Você deve ter participado desse congresso. Eu me lembro, eu participei, sim. E eu acho que nosso embaixador era Santiago Dantas, não? Uma figura Santiago Dantas era o ministro das Relações Exteriores do governo de Jango. Ele foi ministro da Fazenda e foi Relações Exteriores, exatamente. Depois ele saiu do governo de Jango antes do golpe. Um discurso brilhante sobre latino-americano, o Santiago Dantas. E tudo isso era um cenário diferente de tudo que depois ocorreu no Brasil. Nunca mais tivemos um clima desse tão forte, E os estudantes da Escola de Direito participaram desse seminário de uma forma incrível, maravilhoso. É aí que surge o nome do Carlos Alberto Oliveira, Caó. Caó, que tem inclusive a lei Caó, ele foi deputado pelo PDT no Rio de Janeiro, uma figura ótima, rapaz. A lei Caó é importantíssima, rapaz, que ele conseguiu aprovar no Congresso Nacional. Pois é. Capinã, agora, você hoje trabalha, dirige, rapaz, você é um herói, viu? Porque eu nunca vi uma iniciativa como essa sofrer tanta dificuldade para ir em frente como essa instalação do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, o MUNCAB. Eu tenho acompanhado nos últimos anos com você e eu fico cansado só de ouvir você falar das imensas dificuldades. Que coisa é essa? Fale um pouquinho sobre o MUNCAB aí, Capinã. Olha, Mário, a ideia é uma ideia que já estava no meio do movimento negro, né? Ter um lugar onde você pudesse ter uma memória da matriz africana que contribui com a civilização brasileira de uma forma imensa. Em quase todas as disciplinas, né? Você tem na culinária, nas vestimentas, no adorno, nas festas, carnaval, é imensa contribuição afro-brasileira na nossa civilização, na história da nossa civilização. E esse museu, ele, na verdade, quando eu começo a participar dele, ele já tinha uma pessoa que desenvolvia muito esse projeto, que se chama Emanuel Araújo. Sim, grande. Emanuel é um santamarense maravilhoso, né? Hoje um nome internacional nas artes plásticas. E ele ele foi diretor do Museu de São Paulo, que foi... Eu esqueço, mas ele, antes de ter o próprio museu, que é um museu Afro-Brasil,
ele dirigiu 2 museus em São Paulo. E com essa experiência, ele trouxe para a Bahia a ideia de fazer aqui o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. Nós convidamos, na época, a professora Maria Célia, que é uma museóloga importantíssima, e ela fez para nós um projeto de museologia da criação desse museu. Esse projeto é uma peça básica da criação do museu e com ele a gente consegue começar o museu. Essa conquista do início deve-se ainda a Emanuel, porque ele, no governo do Paulo Souto, ele consegue 2 prédios importantíssimos na Bahia, que é o antigo prédio do Tesouro e a Rua da Ajuda. Exatamente. E um prédio importantíssimo que nasce com a modificação, com a renovação da cidade no governo do famoso governador que criou Antônio a Rua. Carlos? Não, antes de Antônio Carlos, o nosso... Luiz Viana? Como? Luiz Viana, antes de Antônio Carlos? Não. É um governador mais antigo. Do Balbino? final... Hein? Antônio Balbino? Antes de Balbino. Juraci Magalhães, Antônio Balbino, Regis Pacheco, estou voltando para trás aí no tempo. Pode voltar mais um pouquinho. JJ Seabra, que andou quebrando as outras. Eu sei. Tem até um filme no Museu da Cidade, mostrando assim como se fosse uma coisa do cacete, Capinã, que diz assim, destruindo esses prédios antigos, as picaretas do progresso abrindo as avenidas. Eram os picaretas. Rapaz, quando eu vi esse filme, eu chorei tanto. Tem no Museu da Cidade. Pois é, exatamente. É JJ Seabra, meu amigo. E tem uma ele história... e o prefeito nomeado por ele da época. Pois é. O Seabra, ao renovar, ao modernizar Salvador, tinha também um objetivo que era afastar do centro da cidade os mercadores negros, mercadores de fato, acarajé, que mercavam suas coisas cantando e tudo. Eles queriam afastar a negritude do centro. E a negritude volta ao centro com o seu museu. É realmente uma história fantástica, uma reviravolta maravilhosa. Pois essa história é uma história incrível, porque o prédio do Tesouro, criado por Seabra, e Devronte também tem uma casa que foi a primeira casa de cura, esqueci o nome, casa que fica da frente do Tesouro. Foi a primeira casa, era inclusive municipal. Tem um nome, eu esqueço agora. É tipo hospital, não? É tipo isso, um pronto-socorro. É o primeiro socorro da cidade, primeira assistência. Não, inclusive a sua arquitetura, ela tem ainda hoje uma entrada que era a entrada para ambulância. Ela, assim, uma coisa incrível. É interessante. É um prédio que ainda faz parte do conjunto que será o conjunto do museu. Ainda não tivemos recursos para restaurar inteiramente essa casa, mas ela já está nos nossos planos de recuperação, uma vez que seja liberada a terceira parcela de um convênio que foi feito na época que existia o Ministério e na época que o ministro era Juca. Nessa época nós assinamos um convênio e até hoje o pessoal pensa que nós somos milionários, porque o convênio era de 10 milhões. E isso foi dito, foi publicado, e as pessoas acham que nós recebemos 10 milhões durante o Ministério de Juca. Nós recebemos uma parcela dividida em 4 parcelas, nós recebemos uma parcela e depois, posteriormente, outra que acabou-se agora. E nós estamos numa fase sem recursos e esperando que seja aprovada a terceira parcela aí agora, nesse novo
né, desse novo formato de governo que a gente tem. Acabou o ministério, mas o convênio continua, e vamos ver se, através dele, a gente mantém o projeto do museu, que é uma coisa que vai precisar de sua força também aí na batalha. Viu, Mário? Mais E é tarde... fundamental, eu não tenho dúvida disso não. Agora, rapaz, eu me lembro que acompanhei um tempo com você, a burocracia, rapaz, de ficar pedindo o convênio tal, com recurso tal, aplicação, não sei o quê, uma coisa de uma... Uma loucura. Mas desistir de jeito nenhum, né, Capinã? Por enquanto, não. Só se, só se que desistir, pai. Que desistir, que nada. Essa hora são mais de 18 anos de trabalho, companheiro. Eu sei. Uma luta. É uma... Eu sei. Tem algumas pessoas que estão nos ajudando, porque também um projeto tão longo, tão demorado, e nós recuperamos uma ruína, porque, na verdade, o tesouro antigo transformou-se numa ruína. Ele foi fechado, lá se instalou até a como é que chama, a Secretaria de Saúde se instalou lá também, e teve uma história incrível, coisa até virar uma ruína, e nós conseguimos restaurar. E isso aí não pode ser jogado fora, não pode ser, não é? É um trabalho de muitas pessoas importantes que tiveram participação na ideia, no sonho do Museu da Cultura Afro-Brasileira. E a gente não vai arredar pé enquanto isso não for uma conquista definitiva, né? Porque no Ministério de Juca nós perdemos a oportunidade de fazer o que é o grande objetivo do museu, que é federalizar o museu, transformar o museu numa coisa da estrutura do Estado, né? Que aí é a forma de a gente não ficar precisando de subvenções loucas, e convênios e pedidos de doação para manter o museu. Mas vamos lá, eu acho que a gente vai vencer essa história. Eu acredito. Não pode desistir de jeito nenhum. Eu estou com você aí. Capinã, foi ótimo conversar com você. Sempre é muito bom. Pena que a gente não se vê mais. A gente se encontrava ali no Itaú, assistindo o filme, trocava um dedo de prosa, sempre falando no telefone, com mensagens. Mas foi bom ver você, rapaz. Você está com a cara ótima. Ótima, tá com a cara ótima. Eu quero ver você assim, rapaz, firme e forte. Conte com a gente, rapaz. Jogue duro, não desista. Tem muita gente ao seu lado admirando tudo que você foi, que você é e vai ser ainda. Viu? Então, Capinã, muito obrigado. Um abração para você, meu querido amigo. Tá, um grande abraço à sua equipe, a essa rádio sempre presente na vida baiana de uma forma tão positiva, né? E você, que tem na história de Salvador já uma consagração pela prefeitura que você fez, pelos seus trabalhos todos. Mário, muito obrigado, viu? Vamos em frente. Obrigado a você, Capinã, foi ótimo.